Meu nome é Lucielmo Santana. Eu, minha filha Lana Raquel, que atualmente tem 14 anos e 10 meses, fruto do meu primeiro casamento que durou 10 anos e 6 meses, minha esposa Cristina Santos, com quem casei no civil e na igreja, e conheci ela no início de 2019 numa igreja neopentecostal próximo ao Terminal Dia, e o nosso primeiro filho Luan Santana, que atualmente tem 1 ano e 6 meses, somos uma família. Uma família com a missão e visão de amar as pessoas tratando-as como gostaríamos de sermos tratados. E assim nós temos servido a Deus e a sociedade sergipana através de compartilhar diariamente mensagens bíblicas, pregação do Evangelho da Graça, educação social, e temos alcançado mais de 100 mil pessoas no estado de Sergipe em várias cidades. Também tem havido 10 curas sobrenaturais, registrado em vídeos os testemunhos das pessoas que foram curadas, e 7 mulheres e um homem nos confessaram ter desistido do suicídio através do nosso projeto social, através das nossas ações diárias na sociedade sergipana. Nós temos prestado serviços de evangelização e capelania eclesiástica em residências, nas ruas, praças, ônibus, terminais de ônibus, em hospitais, em presídios, tanto masculino e feminino, e também em instituições de menores, inclusive instituições de menores infratores, além também de igrejas. Apesar de nós sermos uma das famílias mais prestativas no estado de Sergipe, sendo também piedosa, temente a Deus e fazendo muitas ações sociais, desde 2019 nós temos sido vítimas do crime de segregação. Um crime pouco conhecido, pouco falado e pouco punido. Segregação, no contexto de crimes, é a prática de separar ou excluir pessoas. A Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, no artigo 14, diz que segregação é impedir ou obstar, ou seja, criar obstáculos por qualquer meio ou forma, ou casamento à convivência familiar e social. Pena, reclusão de 2 a 4 anos. Eu e minha esposa Cristina fomos vítimas de segregação desde março de 2019 até abril de 2023. Fomos vítimas de segregação durante 4 anos. Fomos vítimas de calúnias, de falsidade ideológica, de falsos laudos psiquiátricos, usando o quadro psiquiátrico da irmã gêmea de minha esposa, afirmando que minha esposa tinha retardo mental grave, F72, deficiência na fala, no andar, esquizofrenia, e são muitas as calúnias usando o quadro psiquiátrico de sua irmã gêmea com nome parecido. Não me atendiam, não me ouviam, eu não podia contar a nossa história, afirmando que nós tínhamos sido escolhidos por Deus, que nós nos amávamos, que nós éramos uma família, mas tivemos uma mordaça colocada em nossas bocas e a privação, essa segregação durante 4 anos, até quando Deus, de forma extraordinária, enviou alguém do Maranhão para que fizesse o elo de a gente poder se encontrar, e graças a Deus estamos juntos desde 2023. Nesses 4 anos, minha esposa chegou a viver em 3 abrigos, sendo que os 2 primeiros da prefeitura e o último em uma cidade no interior aqui do estado de Sergipe, um abrigo particular. E o dono do abrigo, ele chegou a interditar a minha esposa de forma indevida, pois ela não tem o perfil de uma pessoa que tenha necessidade de interdição, de curatela. Essa curatela, ela foi também produzida de forma indevida, pois não foi ouvida pelo juiz, que é um passo essencial para que o juiz observe as condições da pessoa que vai ser interditada. Ela não foi ouvida, e o advogado do dono do abrigo usou o argumento no processo, dizendo que para acelerar o processo deveria não haver a entrevista, uma vez que haveria a perícia. Porém, na perícia, o dono do abrigo pediu para que a minha esposa saísse da sala da perícia, e as informações foram colhidas não da minha esposa, mas do dono do abrigo.
Nesse processo de interdição, o dono do abrigo, ele argumentou que a minha esposa tinha esquizofrenia, irritabilidade, mudança brusca de humor, etc. Mas a minha esposa não tem nada dessas características, é só perguntar a qualquer pessoa que conhece ela desde a sua infância. Após 4 anos sendo nós vítimas de segregação, o nosso Criador, ele cumpriu as 5 profecias pelas quais ele tinha prometido que ele traria de volta a esposa que ele tinha escolhido para mim. Isso aconteceu em 2023, em abril, estando em casa, e a minha esposa voltou e estamos juntos. Temos um filho, como eu já mencionei, de 1 ano e 6 meses. Somos uma família muito feliz, unida, sempre se baseando no amor, sempre nos tratando uns aos outros como gostaríamos de ser tratado. Até hoje nenhuma briga, nenhum xingamento, nenhuma agressão física ou verbal. Porém, em dezembro de 2024, a minha filha foi abordada em um ônibus depois dela ter ido para a academia, uma das melhores aqui no estado de Sergipe, que fica em um dos shoppings que fica próximo ao terminal do mercado, próximo ao mercado central. A minha filha foi abordada, uma mulher a abordou, enganou ela, dizendo que queria dar uma cesta básica, sendo que antes já tinha pessoas desses abrigos perseguindo a nossa família, oferecendo cesta básica, coisa que a gente não tem pedido a ninguém. E essa mulher enganou minha filha, levou para um certo lugar e neste lugar ardilosamente acionou o 3º conselho tutelar. A minha filha foi acolhida com várias irrealidades relatadas no relatório do conselheiro tutelar. Realidades essas que eu vou com mais detalhes contar toda a história do que tem acontecido com nossa família e apontar os equívocos, as irrealidades e as falsidades ideológicas e também comprovar com provas as quais você vai acompanhar com detalhes sobre um pouco da nossa história, da história da nossa família. E desde já eu prometo de em breve fazer um documentário e um curta-metragem muito bem feito e detalhado com toda a história da nossa família. Por enquanto será um vídeo contendo um resumo da nossa história, visando mais apontar o crime de segregação feito contra a nossa família. Depois eu farei um vídeo com mais completo, não apenas falando da segregação, mas também da parte espiritual, do nosso convívio, da nossa história, etc. Desde já peço que você compartilhe e deixe o seu joinha, o seu like, para que essa história chegue à maior quantidade possível de pessoas e também às autoridades. Estou disponível para ir não somente à delegacia, prestar boletins de ocorrência, iniciar processos, como são coisas que eu vou fazer, mas também ir à televisão a nível de Sergipe, do estado de Sergipe, a nível nacional, e à Assembleia Legislativa aqui do estado de Sergipe, e também à Assembleia Legislativa em Brasília e ao STF, se for necessário, fora do Brasil, a instituições, empresários, a igrejas, onde for necessário, eu irei contando a nossa história e também nosso testemunho, porque o nosso Pai que retirou a segregação, os crimes, as falsidades ideológicas, embora até agora as pessoas que fizeram isso estão impunes. Até agora, desde 2019, estamos em agosto de 2025. São 6 anos em silêncio, 6 anos calado, apanhando, como uma pessoa, uma autoridade chegou para mim dizendo que havia um grupo de pessoas sambando, brincando em cima de mim. Porém, chegou a hora de eu fazer vídeos contando e também nas televisões e nas autoridades, onde for necessário, para expor o que tem acontecido contra a nossa família, inclusive indo atrás dos nossos direitos e também reclamando e exigindo que a lei seja mudada, pois o crime de segregação tem sido pouco punido e pouco conhecido, mas há muitas pessoas que usam o poder judiciário, usa a polícia e usa outros poderes para manipular e segregar pessoas. Isso é algo inadmissível.